Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Esse vídeo eu vou falar sobre como eu estou me organizando com o meu caderno inteligente, com os resumos que eu faço e com o planner. Esse planner que eu mostrei bem superficialmente no vídeo de material escolar e que eu vou mostrar mais detalhadamente como é que ele é, o que ele tem por dentro e tal. Então, eu vou começar com ele e depois eu vou pro meu caderno. Esse planner aqui é aquele planner da West Village. Ele é bem simplesinho, gramatura 63, mas assim eu uso umas canetas. Então, ele tem esse elástico aqui. E então, quando abre tem essa folha verde e essa parte aqui de dados que eu já tampei. E aí ele tem o calendário de 2020 e 2021. E aí aqui em cima eu coloquei nos post-itzinhos os meses pra eu só pegar assim e abrir no mês que eu quiser. Aí tem as páginas de feriados internacionais. Tem uma página de uma frase bonitinha, ó, pra vocês terem noção de quão fininha é essa folha. Aqui onde é que tem a impressão, dá pra ver a impressão que tá do outro lado. Mas eu não me incomodo com mais, ainda mais que é um planner. Aí tem a parte dos hábitos. Eu não uso muito, mas eu pretendo começar a usar, tentar incrementar, né? E aí aqui tem uma parte de listas. Eu achei bem interessante o que eu quero fazer de listas de conteúdo. Aí tem mais uma parte de frase. E essa parte aqui, que ele é pra ser um planejamento do ano, assim, sabe? Pra colocar as coisas mais importantes. Mas eu resolvi fazer pra finanças, porque esse planner não tem pra finanças. Então eu separei, coloquei aqui, porque eu faço estágio. Aí eu ganho um salário pelo estágio, eu tenho algumas contas pra pagar. E aí eu organizo aqui o que eu tenho que pagar, quanto que eu recebi, quanto que sobrou. E aí, aqui tem a visão mensal, já tá bem decoradinha. Pelo menos a de janeiro eu já dei uma decorada. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, não reparem nos corretivos, mas uma coisa que eu gosto de fazer é, porque toda semana eu separo duas cores tanto de caneta quanto de marca-texto e de brush pen. Eu separo duas cores pra pôr no estojo, por semana. Toda semana eu troco de cor. Aí aqui no primeiro dia da semana eu coloco as duas cores que eu escolhi pra na próxima semana eu não me perder. Ah, e a única coisa ruim que eu achei desse planner é porque aqui começa em segunda e aí lá no final é o domingo. A gente tá mais acostumado, o domingo está aqui. Por isso tanto que tem uma rasura aqui, que eu não me toquei. Aí começa a parte semanal. E aqui embaixo ainda tem um espacinho. A parte semanal é bem normalzinho, ó. Tem uns checkzinhos aqui e uma listinha menorzinha aqui. Aí a visão mensal, ele vai variando de esse verdinho pastel pra esse rosinha pastel aqui. E aí vai assim até o final do ano. Ele não tem nada diferente. Aí depois do final do ano, lá na última semana, passou a última semana, ele tem uma parte pautada pra escrever e botar ideias. E aí tem uma parte quadriculada que eu já preenchi ali com uma wishlist. Tem várias quadriculadas e pontilhada também tem. E aí no final tem esse Welcome to 2021. E aí termina. E tem a paginazinha verde também. Então é isso aqui, meu planner deste ano. Agora, o meu caderno, ele ainda tem conteúdo do meu segundo ano, que foi o que eu fiz ano passado, né?
porque eu ainda não terminei a escola, né? Eu ainda estou tendo aula. Então, ele também tem um elástico, é o caderno inteligente no modelo A4. Os discos eu troquei pro grande, para poder colocar mais folhas. Esse detalhezinho aqui também fui eu que coloquei. Aqui embaixo também tem o meu nome. E é isso aí. Aí ele tá levemente comido aqui, porque eu tenho umas gatas que são meio... comem de tudo. Aí, abrindo ele, tem a bolsinha plástica, que eu guardo a tabela periódica, e quando eu tenho prova, eu guardo umas fichas aqui. Aí tem essas folhas, eu tenho 2 cartelinhas que eu mesma fiz para botar adesivos, porque não tinha, né? E eu gosto de ter adesivo. Aí, aqui tem as divisórias. As divisórias do caderno inteligente são essas 2 aqui primeiras e essas últimas 2 aqui. Essas aqui eu fiz, antes eu separava por área. E aí ainda tem alguns dos meus resumos que eu fiz. Tem algumas folhas. Tem estas folhas aqui, que são folhas A4 normal, que eu cortei no meio. Fiz o furinho. Furei certinho pra poder... porque eu quero fazer de um jeito diferente. Eu tava fazendo assim. Esse ano que passou, eu tava usando o ano todo esse caderno só pra matéria. E deixa eu achar aqui. E eu estava usando esse caderno aqui, que é só uma capa, e eu botava algumas divisórias. E eu tava usando ele pra exercícios. Ele é daqueles... comprei esses discos, esses argola articulada, pra poder usar. Mas 2 cadernos é muito peso. Aí eu resolvi esse ano tentar usar uma forma diferente. E aí eu vou colocar os exercícios aqui e deixar no final da divisória. Que nem, deixa eu ver se eu tenho algum... Aqui, ó. Esse aqui que eu tive essa semana. Eu acho bem tranquilo de escrever em folhas assim. Eu não me preocupo também se fica torto. Então, é isso aí. E aí eu separo algumas folhas a mais no final de cada matéria pra não precisar ficar pegando mais. E lá no final eu tenho um pouco de cada refil. Eu tenho um pouco do pautado, da versão antiga, que não tem a logo. Eu tenho um pouco da quadriculada e um pouquinho da lisa, porque às vezes eu faço tabelas e mapas mentais. Aí eu uso a lisa, ou pra imprimir mesmo. E aí eu deixo também refil mais das folhas para exercício. Isso aqui, que é um bloco de folha de fichário, pra quando eu tiver que entregar algum trabalho, não precisar pedir folha emprestada. E aí aqui atrás eu deixo as folhas que vem na frente do calendário e da explicação de como é que usa o caderno, porque, deixa eu mostrar pra vocês, tem essas partezinhas de metal que elas arranham muito a folha. Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tipo, tá bem machucadinho. E aí eu deixei essas folhas no final, porque como a gente não usa ela, eu não queria danificar as outras folhas. E é assim que eu divido o caderno. E aí essa pasta aqui, tanto que aqui tá escrito resumos, aí tem primeiro, segundo e terceiro ano. É a pasta que eu usava pra artes, mas aí aquelas pastas catálogo, aí eu dividi, coloquei um post-it primeiro ano, e aí eu sempre ponho aqui em cima, na primeira folha da matéria, eu ponho o nome da matéria e o ano. E aí eu dividi as matérias, todas as matérias, coloquei uma em cada plástico. Aí do segundo ano, essa parte aqui é a parte de química que eu tive que pegar, né, do segundo ano, pra poder estudar. Aí eu pretendo fazer isso também pro terceiro, pra ter armazenado pra quando eu precisar, tá tudo separadinho, bonitinho.
Aí eu deixo só o conteúdo aqui. Por enquanto, eu tava deixando as folhas de exercício ainda no caderno que eu levava, porque não era muita coisa. Aí agora eu não sei como é que eu vou fazer. Eu acho que eu não sei se eu vou colocar junto pra se eu quiser ver alguma hora. Mas é isso. Como eu me organizo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o teu like. E qualquer coisa que tu quiser me falar, de dica produtiva, de qualquer coisa, deixa nos comentários que eu gostaria de interagir. E é isso aí. Até um próximo. Tchau!